Nós decidimos ser como a igreja primitiva. A igreja primitiva decidiu dar continuidade ao poder de Deus, dar continuidade ao que Jesus fazia. A igreja primitiva acreditou que aquele que crê em mim não fará somente as mesmas obras que eu faço, mas fará outras obras ainda maiores. Nós decidimos fazer obras maiores do que aquelas que Jesus fez. Porque nós proclamamos que o câncer não é nada para Jesus, porque nós não proclamamos que enfermidade alguma é nada para Jesus, porque nós proclamamos que uma porta fechada não é nada para Jesus, porque nós proclamamos que uma situação de desemprego, ela vai ser alterada a qualquer momento, porque nós proclamamos que uma empresa quebrada, num estralar de dedos de Deus, vai ser completamente restaurada, porque nós decidimos acreditar no Evangelho, e aquele que firma na palavra, como Fred Francis diz, Deus só age quando a palavra dele é revelada e conhecida. Eu tenho ensinado a vocês que é necessário que haja semente, porque Jesus falou, a semente é a palavra, e se eu encontrar no seu coração a semente plantada, você pode ter certeza, você vai dar uma ordem ao monte, saia daqui, seja arremessado ao mar, e vai acontecer, assim como aconteceu que o Vitório é uma prova viva do poder de Deus e da oração, está ali sentado ali, deitado, dormindo de forma tranquila no colo da mãe, ao lado do pai. Deus quer dizer, vou fazer na sua vida, descansa, espera no Senhor, porque Ele é a sua salvação. A salvação é a palavra sozo, uma cura completa, uma cura integral, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É o que Deus tem para você. Amém. Vamos voltar à palavra, Salmo 46, livro de Salmos, e nós vamos ler o capítulo inteiro, ele é curto. Diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, porquanto não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e expujem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário e a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embravecem, os reinos se movem. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado em toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa prosperidade, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa paz, Ele é o nada quebrado, Ele é o nada faltando, Ele é o nada fora do lugar. Ele é a nossa bandeira da nossa vitória. Ele é Samar, Deus conosco sempre está. Ele é o El Leon, outro igual a Ele não há. Ele tira toda a dor, pois Ele é Jeová Rafá. Ele é Jirê, Ele é a provisão. Muito obrigado, Pai, porque nós conseguimos enxergar tudo isso no Senhor. E nós queremos firmar com aquilo que nós conseguimos ver e contemplar do Senhor. Porque o Deus que nós contemplamos, o Deus que nós conseguimos enxergar, é o Deus que vai agir no nosso meio. Portanto, Pai, nós pedimos ao Senhor que a cura aconteça, as enfermidades desapareçam, dores saiam dos corpos em nome de Jesus, câncer seja sentenciado essa noite,
que o tumor, Senhor, comece a regredir, que as portas de ferro se quebrem, os cadeados de bronze sejam destruídos, que haja mover dos anjos do Senhor neste local, que o teu Espírito esteja, Senhor, trazendo resposta, intercedendo, agindo, assim como ele, no início de tudo, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre as faces das águas, e disse Deus: haja luz. Nós profetizamos que haja luz em meio às trevas, que os espíritos malignos sejam repreendidos, amarrados, amordaçados, lançados no inferno, e que os anjos do Senhor estejam, Senhor, trabalhando, Senhor, e uma atmosfera seja criada aqui de cura e milagre. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Queridos, o salmista, ele tem uma definição clara a respeito de Deus e o que Deus representa. Hoje pessoas têm certa dificuldade de ter uma definição exata de Deus, porque elas não conseguem enxergá-lo conforme a sua grandeza, elas não conseguem enxergar Deus através da sua fé, dão ouvidos à serpente ao invés de darem ouvido ao que Deus diz e ao que sua palavra está dizendo. Muitos descrevem Deus com o seu emocional, outros descrevem Deus com o seu racional, outros pegam Deus, desculpa, encaixotam Deus em um modelo, de acordo com o sistema de crença. Eles querem adequar a Deus de acordo com aquilo que eles acham que pode acontecer. Para uns, Deus está distante, assentado no trono bem longe, de difícil acesso. Para eles, Deus está sempre zangado, pronto para punir todos aqueles que erram. Sentem que não podem incomodá-lo, acham que os seus pedidos não vão chegar até a presença dele. Mas para outros, como os que estão aqui, que vêm no culto Souzo toda terça-feira, estes conseguem sentir a sua presença, e mesmo que não sintam a sua presença, eles têm a convicção de que não é por sentimento que eu sei que Deus está no nosso meio. O salmista diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Eles reconhecem que quando Deus está presente, a partir do momento que eles desfrutarem dessa presença, não tem como não haver mudança, porque quando Deus está num ambiente, coisas improváveis e impossíveis acontecem. Pois ele pergunta: quem pode me impedir? Agindo eu, quem vai impedir de eu agir na sua vida? Ele pergunta: quem poderá revogar uma palavra que sair da minha boca? E a resposta sempre será a mesma: ninguém. Porque uma palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para ele vazia, antes ela vai cumprir tudo aquilo que ele determinou. O que você precisa essa noite é ter uma visão clara de Deus, saber que em Deus você vai conseguir uma palavra liberada por ele, e quando essa palavra for liberada, pode ter certeza, o diabo pode tentar qualquer coisa, pode mandar os principados e potestades, mas todos eles serão destruídos, porque a palavra de Deus vai prevalecer acima de qualquer coisa e acima de qualquer circunstâncias. E as pessoas que guardam isso no coração, elas entendem que hoje à noite pode ser a melhor hora para elas viverem o milagre que tanto elas têm buscado. Eu quero repetir isso para você, eu quero que você diga para a pessoa do lado: essa noite pode ser a noite especial, onde os céus que já estão abertos derramarão bênção sobre a sua vida, e tudo aquilo que é impossível para você viver o seu milagre já foi retirado, porque nós decidimos acreditar que quando Deus age, milagres acontecem.
A visão diz tudo, entenda isso, que a visão diz tudo. Muitos deixam de colher porque limitam o agir de Deus. Olham para o presente e se prendem a este. São afetados pelas circunstâncias. Sua visão se prende somente o que ele consegue ver. Não tiveram uma visão ampliada. Aprenda algo essa noite, não olhe para o seu presente, olhe para o seu futuro, porque Deus está no seu futuro, Deus está agindo no seu futuro, e Ele quer antecipar o seu futuro para o seu presente. Entenda, se você não pode ver, você não pode crer. Diga assim: se eu não consigo ver, eu não vou conseguir crer. Palavras de Gente Frank. Você precisa ampliar a sua visão. Você não pode ficar preso ao sentimento. Você não pode ficar preso ao que você consegue ver no olho natural. Você precisa olhar além. Você precisa olhar pelo seu olho sobrenatural. Porque o seu olho sobrenatural, ele vai apontar para você. Você vai conseguir enxergar claramente Deus agindo. Claramente Deus trabalhando. Se você não crer, você não conseguirá agradar a Deus. E se você não conseguir agradar a Deus, Ele não satisfará os desejos do seu coração. Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entenda, conhecimento é sobre fatos, mas a visão pode ir além dos fatos. Eu quero repetir isso para você. Que conhecimento, ele se refere a fatos, é sobre fatos, mas a visão, ela supera os fatos. A visão vai te dar a força necessária para você perseverar, mesmo em tempos difíceis. Sua visão a respeito de Deus é o caminho para a sua vitória. Eu quero repetir, a sua visão a respeito de Deus é o caminho para a sua vitória. Aquilo que você consegue ver, você gera. Jacó colocava as varas listradas na frente das ovelhas, quando ele queria que as ovelhas nascessem o quê? Listradas. Aquilo que você consegue ver em Deus, aquilo que você consegue contemplar em Deus, você vai conseguir gerar no seu interior, e quando isso gerar no seu interior, vai trazer vida, a morte vai ser quebrada, a escravidão vai ser destruída. Então, voltando aqui ao Salmo 43, o salmista, ele mostra 3 revelações que eu queria debater com você, o que ele mostra. A primeira coisa que ele mostra, que Deus é. Diga assim comigo, Deus é. O salmista descreve Deus como sendo o nosso refúgio e a nossa fortaleza, um socorro bem presente. Note que ele não está falando que Deus é somente um socorro presente, ele coloca Deus muito além, ele é um socorro que bem presente, alguém que se importa, alguém que não está olhando de distante. Porque uma pessoa pode estar presente no ambiente, mas ela pode estar lá no fundo. Cadê aqueles que no colégio ficavam sentados, o conhecido como os do fundão? Ficava lá atrás só fazendo bagunça e não estava nada conectada com a aula. Estava presente, mas estava o quê? Nos fundos. Deus é socorro bem presente, Ele está na primeira fileira te aguardando. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Alguém muito junto, como eu disse, alguém muito próximo. E Ele diz, não temeremos ainda que. Ei gente, esse ainda que ele é poderoso, esse ainda que ele é sobrenatural, esse ainda que ele te impulsa a não retroceder, a não voltar para trás. Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente, porque não temeremos, ainda que o diagnóstico diga que é câncer, ainda que o médico diz que não tem jeito, ainda que o filho diga eu vou embora e não vou voltar, ainda que o marido fale assim, estou saindo de casa, ainda que, Ele é socorro bem presente, por isso não devemos temer.
A minha oração para você hoje à noite é que você saia com esse ainda que tudo diga ao contrário, eu vou permanecer e vou continuar. Ainda que a dívida seja impagável, eu não vou ter medo. Ainda que tudo esteja dando errado, eu vou decidir acreditar. Esta é a visão do salmista. Deus é socorro bem presente na hora da angústia. O salmista, no Salmo 29, versículo 11, olha só o que ele lhe diz. Vamos ver se é projetado. Ele diz o seguinte: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Esse salmista está dizendo que existe uma força vinda de Deus sobre você. E porque essa força está vindo, e Ele é que dá essa força, você não vai retroceder. Retroceder nunca. Render-se, opção descartada na sua vida. Render-se jamais. O Senhor é aquele que dá força. O Senhor é aquele que você está chorando hoje, você está em dificuldade hoje, parece que não existe saída, parece que não existe um socorro, parece que não existe uma porta aberta. Deus está te dando força, dizendo assim: ei, cala as vozes que você está ouvindo, concentre em mim, concentre-me na minha palavra, porque eu vou te dar força. Como a palavra diz, cairá até 7 vezes o justo, mas em nenhuma dessas ocasiões ficará prostrado, porque Deus fala: eu sou aquele que te sustento, eu te pego pelas minhas mãos e te coloco no lugar seguro, te levo na minha fortaleza e te mostro. Existe resposta, existe solução, existe poder. Diga ao fraco: eu sou. Diga ao fraco: eu sou. Porque é Ele que dá força e Ele que dá paz. Sabe a paz que você falta para acreditar nessa solução? É Deus que vai te dar. O primeiro salmista diz que Ele é socorro presente. Esse segundo, ele diz que é aquele que dá força e aquele que dá paz. Diga assim comigo: eu não vou recuar, eu não vou retroceder. Retroceder não é uma opção para mim, pois Deus é aquele que me dá força, aquele que me sustenta. Eu quero profetizar sobre na sua vida: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A partir de hoje, você vai partir para cima desse gigante. Você não vai ficar intimidado com esse gigante. Você vai derrotar esse gigante. Você vai virar um profeta e você vai falar: tu vens a mim com espada, com escudo e com lança, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a que tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará a tua cabeça na minha mão, e todos saberão: há livramento em Israel, há livramento em Israel, há livramento de Deus para essa situação que você está vivendo. Há livramento. Lucas tem uma outra visão a respeito de Deus. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é. Porque para Deus nada é. É por isso que nós declaramos isso no culto Souza, que o que é o câncer para o Senhor? Nada. O que é as enfermidades? Nada. Porque nós decidimos aprender com Lucas: para Deus nada é impossível. Até o último instante sempre haverá o quê? Resposta, graça, favor. Porque o que movia Jesus era a compaixão. O que movia Jesus, ele era movido pela compaixão. Jesus estendeu um sermão, e esse sermão estendeu até a madrugada, e a Bíblia fala que Jesus teve compaixão pela multidão, e não quis despedi-la sem dar primeiro comida para ela. Virou para os apóstolos e falou: dai a elas o que comer. Os apóstolos falaram: mas Senhor, nem 200 denários seria capaz de alimentar toda essa multidão? Como é que nós poderíamos sustentar essa multidão?
E aí ele pergunta: o que tem entre você? O que tem aí? E eles apresentou pães e outros peixes. E o Senhor chegou, multiplicou e alimentou toda aquela multidão e despediu a multidão tranquila, provida e em paz. Deus sempre vai ter sustento, Deus sempre vai ter provisão, Deus nunca vai decepcionar você. Deus não é Deus de pegadinhas. Ah, fiz uma pegadinha, ele acreditou no milagre, o milagre não aconteceu. Deus não brinca de ser Deus, Deus não brinca de ser Pai. Deus é Deus e Deus é Pai. Assim como o diabo não brinca de ser diabo, Deus não brinca de ser Deus. Mas a minha pergunta: qual é a visão que você tem de Deus? A visão de Lucas? Que tudo é possível àquele que crê? Para Deus nada é impossível? O que é uma porta fechada para Deus? Ei, você que está com a porta fechada, parece que nada está querendo se abrir. Parece que a porta abre para a pessoa da esquerda, a porta abre para a pessoa da direita, você vê a pessoa da esquerda celebrando, você vê a pessoa da direita celebrando, mas você fala: Deus, é a minha hora. E eu pergunto: o que é uma porta fechada para Deus? Se Ele mandou o anjo, Pedro estava lá preso na prisão, Herodes havia determinado matá-lo no outro dia. Ele manda o anjo na prisão, o anjo chega na prisão, toca em Pedro. Quando ele tocou em Pedro, o poder que o anjo carregava fez com que as correntes e os cadeados se abrissem. Aí ele pega e fala para Pedro: vem para cá. Pedro vai com ele. Quando o anjo chega perto da porta, a porta abre automaticamente. Foi a primeira vez que uma porta abriu de forma automática no mundo, foi naquele dia. Se o anjo mandado por Deus foi capaz de abrir uma porta de forma automática, imagine o que vai acontecer com as portas que estão diante de você quando ele decidir descer. Ele não vai simplesmente abrir, ele vai arrebentar, ele vai destruir, ele vai quebrar o cadeado, ele vai destruir a porta. Mas uma coisa é certa: o caminho da sua vitória vai ter que estar livre para você passar, para você viver, para você dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Paulo descreve a Deus como aquele que o fortalece. Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me... Tudo posso, nessa versão, naquele que me fortalece. Olha a visão que Paulo tem de Deus. Olha quem é Deus para Paulo. Deus é aquele que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso nele a cura, eu posso através dele pagar a dívida, eu posso através dele ter um casamento, eu posso através dele ter filhos, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isaías descreve Deus da seguinte maneira: olha só o que diz Isaías 41, versículo 10: não temas porque eu estou contigo. Não temas porque eu estou contigo no casamento, não temas porque eu estou contigo na empresa, não temas porque eu estou com o seu marido lá no hospital, não temas porque eu estou com o seu filho na UTI, não temas porque eu estou vendo a situação do seu pai. Ei, não se assombre, porque eu sou todo poderoso, eu não tenho somente algum poder, eu não posso fazer somente algumas coisas. Não te assombre, não te espante, eu sou teu Deus, eu não sou simplesmente um Deus, eu sou o único Deus, não existe Deus além de mim, agindo eu, quem pode impedir? E o versículo ainda continua dizendo: eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu te sustento. Todos tiveram uma visão clara de Deus e se apegaram a ela. O que você precisa? Ter uma visão clara a respeito de Deus e se apegar a essa visão. O que você precisa fazer é ter essa imagem. Você precisa ter uma imagem dominante. Diga assim comigo: eu preciso ter uma imagem dominante. Entenda que a sua vida vai se mover na direção da imagem dominante que você criar na sua mente.
Como assim, pastor? A imagem que você for dominante, você vai se inclinar para ela. E Deus precisa ser essa imagem dominante. Portanto, obtenha uma imagem do que a palavra diz a seu respeito. A respeito do que você está vivendo, procure na palavra algo que vai te geracionar, que você vai conseguir criar uma imagem dominante, sabe? Até você chegar e você está lá com o laudo do médico lá, o médico está dizendo que você está com câncer, começa a criar uma imagem de que você está subindo essa escada aqui, começa a criar uma imagem de que você está pegando esse microfone, comece a criar uma imagem, você mostrando, olha aqui, ó, nesse laudo aqui tem câncer, olha aqui, nesse lado não tem câncer, porque o câncer para o Senhor não é nada, o que você precisa ter, uma imagem dominante daquilo que você quer viver, e se mover por ela. Então, a primeira coisa, que Deus é. Segunda coisa, Deus está. Diga comigo, Deus está. Deus está. Olha só, em meio a tudo que você estiver passando, por pior que seja a situação, você tem que ter a consciência que Deus está. E se Deus está, a palavra diz, Deus está no meio dela, e jamais será abalada. Olha só, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. O santuário da morada do Deus está no meio dela e jamais será. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabeis que vós sois o templo e a morada do Espírito Santo, e que o Espírito Santo de Deus habita onde? Dentro. Você é o santuário onde Deus o que? Habita. E se você é o santuário onde Deus habita, a palavra de Deus diz, Deus está no meio dele e jamais será o que? Abalado. Você tem que ter a consciência que você é o templo de Deus. Deus habita dentro de você, e você tem que ter a convicção de que você jamais será abalado. Você será abalado se você não concordar com a palavra. A tempestade pode chegar, o vento pode soprar, as ondas podem bater na sua casa, chamada você, mas se Deus está em você, você não será abalado. A tempestade vai bater, porque em certas situações a tempestade vai querer bater. O vento vai querer soprar, as ondas vão tentar passar por cima da casa, como tentou passar por cima do barco e levou os discípulos ao desespero. Mas a verdade era que Jesus estava no barco, dormindo, lá no compartimento inferior. E eles ficaram desesperados e acordaram Jesus. E Jesus falou, homens de pequena fé, deu uma ordem para o vento, vento cala-te, mar, aquieta-te, porque quando Deus está no meio, jamais nós seremos abalados. A tempestade vai vir? Vai vir, mas ela vai ter que cessar, vai ter que haver paz e vai ter que haver tranquilidade. Aqueles que confiam no Senhor, eu preguei esse tempo atrás, são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Por que não se abalam? Porque sabe que Deus está no meio dela e jamais será o quê? Abalado. Essa é a verdade que o salmista coloca. E ainda ele coloca que Deus te ajudará até o romper da manhã. Deus te ajudará até o romper da manhã. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Deus ajudará você até o romper da manhã. Ou Deus ajudará você até o romper dessa semana. Ou Deus ajudará você até o romper deste mês. Ou Deus ajudará você até o romper do ano. Mas uma coisa é certa, Deus vai ajudar você. Deus vai ajudar você. O favor de Deus vai romper sobre a sua vida. Eu não sei se é no final do dia, eu não sei se é no final da semana, eu não sei se é no final do mês ou no final do ano. Uma coisa é certa, o favor de Deus vai te alcançar. E Ele vai te ajudar. Ele vai romper tudo aquilo que tem
te atrapalhado. Então, se Deus vai te ajudar, Ele vai te romper, então eu queria que você mostrasse para o diabo, mostrasse para o inferno a sua expectativa. Se você tem certeza que o romper de Deus vai chegar na sua vida, eu queria que você fizesse barulho, eu queria que você gritasse, eu queria que você fizesse, como mostrasse para o diabo: Deus vai romper e Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar, porque o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso, porque Ele vai romper, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Israel é o que? É o nosso refúgio. E a terceira revelação que o salmista mostra nesse capítulo, está no versículo 9. Ele faz cessar as guerras. Diga assim comigo: Ele faz cessar as guerras. Pessoas aqui presentes que vivem guerras interiores. Pessoas que estão vivendo à base de remédio. Pessoas que entregues a vícios, presas a certos pecados, presas à depressão. Parece que estão numa guerra constante, que essa guerra parece que nunca vai ter fim. Guerreiam contra dívidas, guerreiam contra mágoa e rancor, lutam contra desejo de suicídio, lutam contra pecados, estão em uma guerra lutando por sua cura, estão numa guerra lutando pela sua salvação, estão lutando pela sua libertação, lutam para se libertar, se encontram presas, parece que estão amarradas espiritualmente. O sentimento é que parece que não tem saída, parece que não tem socorro, parece que a derrota é eminente, parece que o exército é superior. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida: Ele faz cessar as guerras, não importa a guerra que você está vivendo, a palavra é bem clara, Ele faz cessar as guerras, quebra o arco, destrói a lança, lança os carros no fogo. Ei, Deus é aquele que faz cessar a guerra. Qual é a guerra que você está vivendo? Comece a memorizar a guerra que você está vivendo. A palavra de Deus é: nessa guerra não tereis que pelejar, eu vou pelejar por vós. Eu vou pelejar por vós. Entenda que o Deus que faz cessar as guerras está levantando ao seu favor. Entenda, Deus não precisa de tempos favoráveis e de situações favoráveis para fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Uma frase dita por pastor Júnior Mendes, ele falou que até que passar o Pix depois para usar essa frase dele. Entenda, Deus não precisa de tempos favoráveis, Deus não precisa de situações favoráveis para Ele fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Em qualquer tempo, em qualquer situação, seja ela fácil ou seja ela difícil, Deus vai cessar as guerras que você está vivendo. Não é porque as coisas não estão acontecendo que Deus não está fazendo. Deus está agindo durante o dia e Deus também está agindo na calada da noite. Diga assim: Deus está agindo durante o dia, mas Deus também está agindo na calada da noite. Não é porque as coisas não estão acontecendo que Deus não está agindo. Você consegue entender isso? Deus está trabalhando ao seu favor, os anjos estão agindo ao seu favor, uma atmosfera está sendo criada. Pode até hoje não estar fazendo sentido, mas acredite, Deus vai fazer essa situação que você está vivendo ter sentido lá no futuro.
Hoje pode até não estar fazendo sentido. Pastor, não está fazendo sentido, está tudo o contrário do que eu estou pedindo. Está tudo o contrário do que eu estou crendo. Parece que está caminhando aí no sentido oposto. Mas eu quero dizer para você, lá na frente vai fazer sentido. E sabe qual é o sentido? Glorificar o nome de Deus através da sua vida, glorificar o nome de Deus através do seu milagre, glorificar o nome de Deus, porque o Deus é glorificado através dos milagres manifestos na minha vida e na sua vida. Nós somos o outdoor de Deus, nós somos a propaganda de Deus aqui na terra. Então, Deus pode agir, pode mudar, pode transformar. Eu quero ser o canal. Mostre o seu poder para as pessoas através da situação que eu estou vivendo. Pai, pode glorificar o seu nome. Eu queria que você ficasse de pé.